Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade a este conteúdo da educação física, chamado de atletismo. Na primeira aula, nós já mostramos para vocês um pequeno histórico do atletismo e também mostramos uma divisão de categorias dentro do atletismo. Nós falamos que existem corridas, que são corridas rasas, corridas de obstáculos e corrida de barreiras. Explicamos que existe também a marcha atlética, que existe também os saltos, existem os arremessos e lançamentos, e dissemos para vocês que existe uma diferença entre arremesso e lançamento, que nós vamos explicar ainda não explicamos. Falamos que existe a combinada e algumas outras modalidades dentro do atletismo. Na segunda aula nós explicamos para vocês sobre as corridas rasas. Explicamos que as corridas rasas são corridas onde o atleta sai de um ponto A até um ponto B sem nenhum tipo de obstáculo na pista. Ele apenas exerce o maior tipo de velocidade possível para sair do ponto A até o ponto B. Nós explicamos que essas corridas rasas elas são divididas em corridas de velocidade ou curtas, as corridas de meio fundo e as corridas de fundo. Agora nós vamos explicar para vocês sobre a corrida com barreiras e corrida com obstáculos. Leandro, existe diferença entre corrida com barreira e corrida com obstáculos? Sim, existe. E nós vamos mostrar para vocês nessa videoaula qual é a diferença delas duas. Tá bom? Preste atenção comigo no slide, eu vou ler e vou explicar para vocês. Atenção! Corrida com barreiras. O objetivo da prova é que o atleta chegue ao final do trajeto saltando por cima de barreiras postas na pista. Então aqui já tem a primeira grande diferença entre corrida com barreira e corridas rasas. A corrida rasa não possui nada atrapalhando o atleta. Ele sai do ponto A ao ponto B, ele imprime o máximo de velocidade possível para chegar no ponto de chegada. No caso da corrida com barreira, existe essa diferença. Entre o percurso do ponto A ao ponto B, ou seja, a linha de largada e a linha de chegada, existem barreiras. E essas barreiras vão ter que ser transpostas, vão ter que ser passadas pelo atleta. Então, a diferença é que na corrida com barreiras, existem barreiras na pista, onde o atleta tem que transpor enquanto estiver correndo. Preste atenção aqui que existe também uma divisão na corrida com barreiras. Preste atenção comigo. As corridas com barreiras se subdividem em três. Preste atenção quais são as três. São os 100 metros com barreiras, os 110 metros com barreiras e os 400 metros com barreiras. Aí você me diz, Leandro, além da diferença da distância, porque um é 100, o outro é 110 e o outro são 400 metros, qual é a outra diferença nesses grupos? Preste atenção comigo. Moçada, os 100 metros com barreiras, ele é disputado apenas por atletas femininos, é uma prova feminina. Assim como os 110 metros com barreiras, ele é uma prova estritamente masculina, ou seja, só correm atletas homens. Já os 400 metros com barreiras pode acontecer tanto com atletas masculinos como com atletas femininos. Então você tem que entender que existe uma diferença além da distância. Porque um é 100, o outro é 110 e o outro é 400. Beleza, isso é nítido a gente olhar. Mas você tem que saber que a de 100 são apenas atletas femininos, a prova de 110, apenas atletas masculinos, e a prova de 400 metros, tanto masculino quanto feminino. Beleza? Deu para entender isso? Vamos passar para o próximo slide. Mas eu estou dizendo barreiras e você não sabe o que é uma barreira. No atletismo, claro. A barreira no atletismo, ela é dessa forma que está aqui nessa figura que eu botei para vocês. Ela parece um trave de futebol, mais ou menos. Só que ela tem um apoio embaixo que faz com que a barreira fique apoiada no chão e não caia com muita facilidade. Porque tu já pensou se a barreira ela fosse apoiada apenas por essas pontinhas aqui, ó? Como se fosse um apoio de mesa, apenas dois apoios, qualquer vento derrubaria essa barreira. Principalmente em um esporte como o atletismo, que é em local aberto, na grande maioria das vezes. Então ela possui esse aparato aqui, ó,
que tem no máximo 70 centímetros, que eu coloquei aqui para vocês, para poder segurar a barreira em pé e dar um pouco mais de estabilidade para ela. Tá bom? Essa base ela é regulável. Tanto que nós colocamos bem aqui embaixo, ó, uma foto. Se você não estiver olhando bem, você pode olhar na descrição desse vídeo, o slide, que é uma arte regulável, onde você regula para que a barreira ela fique bem apoiada e bem firme e não caia com facilidade. Tá bom? Mas a barreira, moçada, ela também diferencia. Não só nas provas, mas também de acordo com o gênero, masculino e feminino. Quer ver? Presta atenção comigo aqui, ó. Coloquei para vocês. Barreiras nas provas. Na prova de 100 metros, que é uma prova feminina, a barreira mede 84 centímetros. Já na prova de 110 metros, que eu coloquei aqui para vocês, a barreira não mede mais 84 centímetros. Ela mede 1,07 metros de altura. Então percebeu a diferença, né? Na prova de 100 metros, ela mede 84 centímetros. Na prova de 110 metros, ela mede 1,07 metros. E nos 400 metros, moçada, atenção! Na prova masculina, ela vai medir 91 centímetros. E na prova feminina, ela vai medir 76 centímetros. Aí você me diz, eita, Leandro, então quer dizer que tem uma barreira para cada prova dessa? Não, não é que existe uma barreira para cada prova. A barreira, ela possui uma haste regulável. Presta atenção aqui, ó. Eu coloquei para vocês no slide. Eu coloquei bem aqui, ó, um local da barreira e coloquei aqui aumentado para você olhar melhor. Ó, haste regulável. Essa haste regulável é como se fosse a haste de uma antena, que você puxa, ela aumenta, você empurra, ela diminui. Então, quando você puxa, ela vai aumentando e você pode medir para colocar do tamanho de qualquer uma dessas modalidades. Então fica mais fácil. É uma única barreira e essa barreira é regulável para cima e para baixo para você adequar ela ao tamanho de cada prova. Mas aí vem aquela pergunta. Leandro, por que essa divisão? Por que para o homem a barreira é mais alta e por que para a mulher a barreira é mais baixa? Isso é preconceito, hein, Leandro? Isso não pode. Não, não tem nada a ver com preconceito, meus amigos. Isso é porque o homem ele possui mais força física que a mulher, devido a um hormônio que ele tem no corpo chamado testosterona. Então, por ele ter mais força física, mais explosão muscular que a mulher, nas provas que tem diferenciação entre homem e mulher, eles colocam sempre a prova do homem com um pouco mais de dificuldade. É tipo no voleibol, para quem já estudou voleibol comigo, com o professor Leandro. A rede de vôlei masculina é mais alta do que a rede de vôlei feminina. Não é por preconceito, é porque o homem tem explosão muscular maior. O homem, por ter mais força muscular, ele consegue saltar mais alto. Então colocar uma rede muito baixa para o masculino seria uma coisa meio sem sentido. Então acontece essa diferenciação, mas não é por preconceito. É apenas porque o homem possui mais força física do que a mulher, devido ao hormônio chamado testosterona. Tá bom? Deu para entender isso? Moçada, e aqui eu coloquei algumas especificações para vocês que não são assim de suma importância, mas são interessantes. Por exemplo, a largura da barreira, que vai de 118 metros a 120. Se você quiser gravar isso, você grava na sua mente, que mais na frente você vai ver a diferença entre essa barreira da corrida com barreiras e a de obstáculos. Aí você vai poder diferenciar uma da outra melhor, beleza? Então, a largura da barreira da corrida com barreiras, ela tem 1,18 metros a 1,20 metros. E o aparato que fica em cima da haste regulável, ela possui 7 centímetros de largura. Deu para entender isso? Então beleza, vamos lá, presta atenção. Agora que você sabe o que é a corrida com barreiras e você sabe o que é a barreira, nós vamos dizer para vocês aonde que as barreiras ficam colocadas. Porque a barreira não é colocada de qualquer jeito. Tá, vamos colocar uma aqui, a outra dou 3 passos, a outra ali. Não. Ela existe uma forma correta e uma medição correta para colocá-las. Presta atenção comigo. Na prova de 100 metros, que é uma prova feminina, vocês estão ligados, hein? Gostei. Uma prova feminina. As barreiras são dispostas 10 barreiras
10 ao longo do percurso, sendo que a primeira a 13 metros de distância da largada. Então a primeira barreira da prova dos 100 metros, que é uma prova feminina, ela fica a 13 metros da linha de largada. As seguintes são posicionadas a uma distância de 8,5 metros entre cada uma. Então quer dizer que a primeira barreira na prova dos 110 metros, ela fica localizada a 13 metros de distância da largada. As outras são colocadas a 8,5 metros de distância de cada uma. Olha a diferença para a prova masculina, que é a prova de 110 metros. 110 metros. A primeira barreira é posicionada a 13,72 metros. Então já aumentou essa distância da linha de partida. E as outras barreiras são colocadas com uma distância de 9,14 metros de distância uma da outra. Na prova dos 100 metros, ficava a 8,5 metros de distância uma da outra, né, depois da primeira. E na prova dos 110 metros, já fica a 9,14 metros de distância uma da outra após a primeira. Deu para entender a diferença entre a prova dos 100 e dos 110? Vamos continuar. Na prova dos 400, que é uma prova tanto masculina quanto feminina, a primeira barreira é posicionada a 45 metros de distância da largada. Então perceba a diferença de como colocar as barreiras na prova de 100, 110 e 400 metros. Beleza? Presta atenção. Aqui nós temos um GIF que mostra para vocês como ocorre a corrida com barreiras. Presta atenção. O atleta larga, ele larga com o apoio de pé, que nós já explicamos aqui para vocês, e ele salta as barreiras durante o percurso. Ó. Se fosse uma corrida rasa, não tinha obstáculo nenhum, ele corria do ponto A ao ponto B e quem chegasse primeiro ganhava. Na corrida com barreiras, eles têm que transpor as barreiras até chegar na linha de chegada. Ó. Agora percebam uma coisa, quando o GIF retornar. Os atletas, alguns derrubam a barreira. Deixa eu mostrar para vocês. Largou. E na hora de saltar, alguns derrubam a barreira. Ó, um derrubou lá atrás. Leandro, é permitido derrubar essa barreira? Depende. Se o atleta derrubar essa barreira porque ele quis derrubar intencionalmente para conseguir algum tipo de vantagem em cima do outro atleta, o atleta é desclassificado. Agora, se ele derrubar sem querer, ou foi uma parte do joelho dele que tocou de leve na barreira, uma parte do pé que tocou de leve na barreira, não deu nenhum tipo de vantagem para ele em cima dos outros atletas, aí é de boa. Ele não é eliminado da competição. Deu para entender? Agora nós vamos ver a corrida com obstáculos, que é um pouco diferente da corrida com barreiras. Quer ver? Presta atenção comigo. Corrida com obstáculos. Olha o enunciado para eu poder explicar para vocês. As corridas com obstáculos são provas que têm no percurso obstáculos, sobre as quais os atletas têm que saltar. Então perceba, ele não colocou que existem barreiras. Por quê? Porque a barreira do atletismo, da corrida com barreiras, é uma. E a barreira da corrida com obstáculo é outra. Então ele colocou que na corrida com obstáculos existem obstáculos, que necessariamente não são apenas barreiras. Quer ver? Presta atenção comigo aqui. A corrida com obstáculos, ela ocorre em duas modalidades. Na modalidade dos 2.000 metros e na modalidade dos 3.000 metros. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na pista de atletismo, que já estudamos aqui, que tem quantos metros de comprimento? Duvido. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quem acertou? Exatamente. Possui 400 metros. Os atletas vão ter duas provas, que é a prova dos 2.000 metros e dos 3.000 metros. Uma questão para vocês aqui, que eu quero ver quem vai responder nesse vídeo aqui, só quem assiste o vídeo todo que vai saber dessa questão. Quantas voltas o atleta tem que dar em uma pista de 400 metros para ele completar
2.000 metros ou 3.000 metros? Duvido, valendo 1 ponto na média. Quero ver quem vai conseguir responder. Beleza? Vamos continuar. Mas olha a observação embaixo. Cada volta na pista terá 4 obstáculos e um fosso de água. Leandro, fosso de água? Exatamente. Lembra que eu falei que na corrida com obstáculos possuem obstáculos na pista, que necessariamente não são só barreiras. Então perceba que além de 4 obstáculos, que é uma barreira diferenciada, nós possuímos mais um obstáculo, que não é uma barreira. É um fosso de água. Aí você, Leandro, fosso de água? O que é isso, Leandro? Eu tenho ideia pelo nome, mas na corrida de atletismo eu ainda não vi um fosso de água, não. Você pode olhar bem aqui nesse slide que você vai ter uma noção. Ó. Mas mais na frente eu vou explicar detalhadamente o que é esse fosso de água. Mas nesse slide você percebe ó, que vários atletas estão pulando um obstáculo, que é uma barreira da corrida de obstáculos, e eles estão caindo em um lugar que é como se fosse um buraco com água. Um buraco, né, entre aspas. Então esse buraco com água aqui, ó, que aparece no slide, é o fosso. Só que esse fosso não é um buraco feito de qualquer jeito, não é? Porque poderia, quando o atleta pulasse a barreira, cair e lesionar o tornozelo, lesionar o pé, o joelho, alguma coisa. Então, ele é um fosso, é um buraco feito com umas medidas específicas e plano para que o atleta não se machuque. Mas nós vamos explicar mais na frente, eu só queria que você entendesse isso. O fosso de água é como mostra essas duas imagens. Essa imagem estática e essa imagem dinâmica. Deu para entender? Então vamos lá, vamos passar. Olha o que eu falei para vocês sobre o fosso de água. Primeiro nós vamos explicar sobre o obstáculo, que na verdade é uma barreira da corrida com obstáculos, e depois nós vamos explicar o fosso de água, que é um obstáculo da corrida de obstáculos. Tá? Primeiro, a barreira da corrida de obstáculos. Moçada, perceba a largura da barreira da corrida de obstáculos. Lembra que eu falei para vocês da barreira, ainda há pouco, da corrida com barreiras? Ela possuía 1,80 m por 1,80 m por 2,20 m, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, depois você dê uma volta lá atrás. Olha a largura dessa barreira aqui, ó. A barreira possui 3,94 m, quase 4 metros de largura. Então aqui já tem uma diferença fundamental entre as duas, a largura. A altura, preste atenção, para homens, como eu expliquei para vocês, existe diferença de altura para homem e para mulheres. Para homens, ela tem 91,4 centímetros e para mulheres existe, a altura é de 76,2 centímetros. Então perceba a diferença da altura do homem para a mulher. Então, além da largura, que é maior na barreira da corrida com obstáculos, a altura é um pouco menor, tanto para homem quanto para mulher. Agora você vai olhar o fosso de água e vai perceber que o fosso de água ele não é um buraco feito de qualquer jeito, como eu falei, né, que eu disse que era um buraco, entre aspas. O fosso de água, moçada, ele tem uma profundidade de 70 centímetros. Então, se você olhar bem aqui, ó, nessa figura que eu botei no slide, você vai perceber que aqui tem uma barreira da corrida de obstáculos e logo em seguida tem um buraco, ó, de 70 centímetros de profundidade. A parte plana possui 30 centímetros. Quer dizer que depois que tem essa profundidade de 70 centímetros, nós temos uma parte plana. Ó. Bem aqui nessa imagem você consegue ver ó, uma parte plana. Essa parte plana aqui, ó, ela possui 30 centímetros. Depois da parte plana, nós vamos ter uma parte inclinada que vai seguir até a pista ficar reta novamente. Esse tamanho desse buraco, ele possui 3,66 metros. Então vamos recapitular. Ele possui a profundidade de 70 centímetros. Ele possui uma parte plana, que é a parte embaixo aqui, ó, reta,
de 30 centímetros e ele, depois dessa parte plana de 30 centímetros, ele possui uma parte inclinada que vai inclinando até chegar à linha reta novamente da pista. E o tamanho do fosso total é de 3 metros e 66 centímetros. Deu para entender isso? Presta atenção agora comigo aqui. Aqui eu tentei montar para vocês o esquema de como acontece a corrida com obstáculos. Assim como aconteceu na corrida com barreiras, que eu expliquei agora há pouco, nós temos a corrida com obstáculos. Presta atenção. No slide 1, no GIF 1, na verdade, você percebe que os atletas eles saem da corrida sem apoiar o pé no apoio de pé, que nós já explicamos para vocês na primeira aula. Então, na corrida com obstáculos, não tem aquela base onde ele apoia o pé para ele poder arrancar. No slide 2, você percebe o tamanho da barreira que eles saltam. Olha a largura. Bem aqui, ó. Todos os atletas saltam por cima da mesma barreira. Diferente da corrida com barreiras. A corrida com barreiras, cada atleta tem a sua barreira. Na corrida com obstáculo, é uma barreira para todos os atletas. Deu para entender? Olha o slide, o GIF 3. No GIF 3 mostra os atletas pulando a barreira da corrida de obstáculo e caindo em algum lugar onde a água, ó, balança. Ó. Perceba, o atleta pula, pisa na água e a água jorra para os lados. Quando você vai direto para o slide 4, que é um slide mais... o GIF 4, que é um GIF bem mais focado no que acontece, olha aqui, ó. Os atletas pulam a barreira da corrida de obstáculo e caem em um fosso de água mesmo. Então é assim que ocorre a corrida de obstáculos. Eles vão fazer essas voltas passando pelas barreiras e pelo fosso de água até completar o percurso. Lembrando, a pergunta que eu fiz para vocês, quantas voltas em uma pista de 400 metros um atleta tem que dar para percorrer os 2.000 metros ou 3.000 metros que nós explicamos agora há pouco da corrida com obstáculos. Beleza? Meus amigos, aqui nós terminamos a aula que fala sobre corrida de obstáculos e corrida com barreiras. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham bons estudos, aproveitem da melhor maneira possível, né, nesse momento de pandemia, estudem o máximo que vocês puderem e, se possível, fiquem em casa. Se não for possível ficar em casa, se proteja, porque essa doença não tá nada fácil, mas se nós estivermos unidos e conscientes do que temos que fazer, nós vamos superá-la. Ok? Meus amigos, um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.